Vamos então começar o 19º capítulo, Amor Livre. Como sempre, o Emmanuel está pegando a questão 701 do Livro dos Espíritos. Ele sempre pega um texto do Kardec, ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é a questão 701 do Livro dos Espíritos. A pergunta: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. A abolição da poligamia marca um progresso social naquele país que está abolindo a poligamia. Faz parte do processo de evolução social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Não importa se seja união estável, se seja viver juntos, união homoafetiva, não importa. A união de duas pessoas tem que ser pelo sentimento. Não é o papel, não é o contrato, não são os interesses, são os sentimentos que são vistos, analisados aos olhos de Deus, ou seja, para a nossa estrutura e para o nosso caminhar em termos de eternidade, porque nós somos eternos. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. As pessoas que se relacionam com mais de uma pessoa, ele tem, às vezes, ou ela tem um relacionamento estatuído dentro da lei, casamento, união estável, vivendo juntos, e tem um amante ou uma amante, ou namorado ou namoradas fora do relacionamento. Então, continua existindo. Para essa pessoa, ela continua vivendo em poligamia, como era em várias encarnações passadas. Porque a monogamia é um estágio de elevação, é um estágio de mudança, de caminhar, de estruturação e de aprendizado. Então, aqui como nós falamos, é a questão 701 do Livro dos Espíritos. E quando o Emmanuel está falando aqui de amor livre, vamos lembrar que o livro foi publicado em 1970 e que o Festival de Woodstock foi realizado do dia 15 ao dia 18 de agosto de 1969, próximo da cidade de Woodstock, no estado de Nova York. E a palavra amor livre foi muito colocada, e era muito colocada nos anos 70. O significado verdadeiro dela é sexo livre, sem compromisso, sem comprometimento. Nós vamos ver no Pinga Fogo de 72, o Chico, quando é indagado acerca do amor livre, esse livro já tinha sido publicado, ele foi publicado em 70, quer dizer, tinha 2 anos que o livro tinha sido publicado. O Chico coloca que o amor é livre e sempre foi livre. O sexo é que, como uma represa que está ali sendo segura, ela tem que ter vazão das suas águas com direcionamento, com critério. Então esse direcionamento e a vazão das águas se tornam uma forma tranquila. Se você quebrar o dique, se você abrir as comportas dessa represa, você pode destruir a cidade. Você pode destruir a tua vida. A falta de responsabilidade, de critério, de análise com as energias que são as energias sexuais, que são tão importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que nos aproximam de Deus. O nosso chakra genésico, né, que é o chakra que controla as energias sexuais, é ele que, bem trabalhado, é ele que, bem administrado, vai também fazer com que essas energias apareçam, elas ajudem a trabalhar toda a arte, toda a música, toda a criatividade que existe em nós. Então tem muita energia, tem muito a se conhecer e se descobrir dentro da sexualidade. Nós vimos que Freud começou e Jung também caminhou dentro de muitas colocações e de muitas descobertas, mas tanto Freud como Jung tiveram seus problemas de ordem sexual. Todos
nós temos, não existe ninguém que esteja encarnado ou desencarnado no plano da erraticidade, precisando voltar a encarnar, que não tenha problemas sexuais para serem resolvidos. Todos nós temos. Vamos aqui para Emmanuel. Comenta-se a posição de legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, qual se aponta iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Então ele está aqui, anos 70, comenta-se a posição de legalização de relações sexuais livres e responsáveis, né? Como alguém que escolhe um prato de comida ou escolhe uma refeição no menu num restaurante, né? Ou alguém escolhe um comprimido, uma vitamina numa prateleira, é o que ele está colocando aqui. Comenta-se a posição de legalização. Hoje, né, nós estamos aqui em 2023, fevereiro de 2023, eu estou gravando uma semana antes do carnaval de 2023. Meu Deus do céu, o que isso hoje, as pessoas infelizmente banalizaram a energia sexual, tratam o chakra genésico como se fosse lixo, porque acham que essas energias podem ser descartadas, como papel higiênico, fralda suja, e depois não sabem porque tem tantos problemas, tem tantas obsessões, tem tantas dificuldades, e vão continuar tendo nesta e nas próximas encarnações, porque estão criando vínculos, estão criando, né, como se uma rede, né, como se fosse uma teia de aranha, que está ali num emaranhado, se ligando com várias pessoas, com várias emoções, e quando se mexe com o sentimento de outra pessoa, ninguém fica ileso. Ninguém fica ileso. Todos nós vamos assumir a responsabilidade de termos magoado, de termos iludido, de termos ferido outra pessoa, principalmente na questão emocional, na questão sexual. Então é o que ele está dizendo aqui. Comenta-se a posição da legalização de relações sexuais livres. Felizmente é o que nós estamos vivendo hoje. Relações sexuais, no entanto, envolvem responsabilidade. Nós estamos todos os capítulos até chegarmos aqui nesse livro falando disso. Homem ou mulher adquirindo parceira ou parceiro para a conjunção afetiva não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Se pensar só em si, vai gerar danos tremendos para si mesmo. Se você tem um parceiro ou uma parceira, esse parceiro ou essa parceira tem que ser respeitado. Os sentimentos, as emoções, a sexualidade dele ou dela tem que ser respeitado. Ninguém desrespeita a outrem sem causar extremos prejuízos a si mesmo. É isso que o Emmanuel está colocando. Referentemente ao assunto, não se trata exclusivamente da ligação em base do matrimônio legalmente constituído. Não estamos falando aqui de papel passado. Nós estamos falando aqui de sentimentos, é isso que eu estava colocando. Não estamos falando aqui de verniz da sociedade. Não, eu mantenho as aparências, né? Sou um pai de família e mantenho as aparências. Eu sou uma mãe de família e mantenho as aparências. Nós estamos falando aqui de sentimentos. Nós estamos falando de emoções, estamos falando de energias e com quem e de que forma se troca essas energias. Se os parceiros da união sexual possuem deveres a observar entre si, em face de preceitos humanos, voluntariamente aceitos, porque eles estão tendo aquele relacionamento sexual de uma forma voluntária, foi aceito pelos dois, no plano das chamadas ligações extralegais, né, fora da legalidade, acham-se igualmente submetidos aos princípios das leis divinas que regem a natureza, que regem as leis de Deus, que regem a lei de causa e efeito. Eu não causo nada a alguém que não volte para mim. A lei de causa e efeito, ação e reação. Nós não temos como fugir da responsabilidade dos nossos pensamentos, sentimentos e dos nossos atos. Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário erguido ao amor
e espírito algum menoscabará, desprezará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Eu vou repetir. Cada espírito tem consigo o seu íntimo santuário. Aqui é um templo, é um santuário onde eu tenho que adorar, onde eu tenho que reverenciar a Deus nosso Pai, nosso Criador. Onde eu tenho que ser digno para poder verdadeiramente ser chamado de irmão mais novo do Mestre Jesus. Então, este corpo físico que eu uso para estudar, para aprender, para crescer aqui no planeta Terra, é um santuário a Deus, é um templo que eu tenho que respeitar e respeitar muito, o meu e o do outro. Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário erguido ao amor, e espírito algum desprezará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? Nós não podemos tratar o outro ser humano como coisa, porque mesmo as coisas que nós usamos conosco, nós temos que cuidar e nós temos que respeitar. Nós temos que usar com cuidado, nós temos que usar com parcimônia. O que se dirá de uma outra pessoa, quando nós estamos envolvendo sentimentos, emoções e energias de outra pessoa? Por isso que ele diz que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um. É óbvio que ninguém se lembrará, é óbvio que ninguém se lembrará em são juízo de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espezinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a que se entregaram confiantes. Ninguém está dizendo aqui que tem que sofrer, que tem que ficar com alguém, que não pode recomeçar a vida, ter um novo companheiro. O que está se dizendo aqui é que tem que ter respeito às energias, ao chakra genésico, às nossas energias sexuais. Temos que ter respeito às nossas emoções e às emoções do outro. Se não está num relacionamento bom, tem que se acertar com essa pessoa com todo o respeito à emoção, com todo o respeito ao sentimento dessa pessoa, para depois se recomeçar de novo a nossa vida. Temos que tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Esse é o ensinamento do Cristo, é isso que ele está colocando aqui. Isso, no entanto, quer dizer, não é para ninguém ser escravizado nem ser espezinhado por ninguém. Isso, no entanto, não autoriza ninguém a estabelecer liberdade indiscriminada para as relações sexuais que resultariam unicamente em licença ou devassidão. Prazer por prazer sai muito caro para a eternidade. Prazer por prazer vai ser cobrado, terá que ser pago, terá que ser ajustado às vezes por várias encarnações. Quando se fala de amor, nós estamos falando de respeito ao sentimento do outro. Quando se fala de verdadeiro amor, é o amor incondicional. Esse nós levamos pela eternidade. Se nós amamos alguém verdadeiramente, incondicionalmente, nós vamos continuar amando pela eternidade. Nós temos que ter respeito ao outro, respeito a nós mesmos e respeito ao outro. É fundamental para que a gente possa caminhar, que a gente possa evoluir. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, quer dizer, duas pessoas que resolvem trocarem energias sexuais, viverem juntas, montar uma família, né? Não importa. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, seja para a constituição de obras ou valores do espírito.
duas pessoas que se unem afetivamente, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, não importa. Tem que haver a fidelidade, o respeito ao sentimento do outro, o respeito a si mesmo. Se não está bom, conversa, senta, coloca suas emoções, coloca seus sentimentos, respeitando o outro. Não faça para ninguém aquilo que não quer que seja feito a você. Desfeito os votos articulados em dupla, porque os votos, os sentimentos, mesmo que depois se descubra, não é um amor, é uma paixão, foi só uma química da idade, de uma atração que durou pouco, enquanto ela durou, respeitou-se o outro, respeitou-se a si mesmo. Termina esse relacionamento com respeito, com dignidade, com a cabeça erguida, tratando o outro como gostaria de ser tratado. Porque assim nós podemos caminhar e nos reencontrarmos nessa vida e em outras vidas como companheiros, companheiras, amigos, com boas recordações. Então é isto que ele está colocando aqui. Desfeitos os votos articulados em dupla, claro que a ruptura corre à conta daquele ou daquela que a empreendeu, com o aceite compulsório das consequências que advenham de semelhante resolução. O que ele está colocando aqui? Eu sou obrigada a viver com alguém? Não, não sou obrigada a viver com ninguém. Sou obrigada a participar de um relacionamento que já acabou? Não, eu não sou obrigada a nada. Eu sou livre para tudo, eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho que ter responsabilidade. Até onde eu fui fútil? Até onde eu me utilizei do outro? Até onde eu trabalhei, eu lutei para que esse relacionamento se mantivesse, para que esse lar, essa família se mantivesse de pé? Quanto eu me esforcei em nome da família para recompor, refazer a união, para tentar levantar a casa que estava ruindo. Eu estou com a minha consciência tranquila? Fiz tudo o que podia ser feito? Ou estou sendo egoísta, egocêntrico, o outro não está mais me deixando contente, ele não faz o que eu quero, a outra não faz o que eu quero, não é mais aquele homem bonito, ou não é mais aquela mulher bonita, eu vou partir para um mais novo ou uma mais nova. Como se as pessoas fossem objetos que você troca porque eles estão usados. Isso é um desrespeito ao outro e a si mesmo. Porque quando eu desrespeito o outro, eu estou destruindo a mim mesmo. Eu não tenho como causar dor no outro sem que esta dor volte para mim, às vezes multiplicada. Porque eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. Porque se aquela outra pessoa não suportou a situação, descambou para o álcool, para a droga, até para o suicídio, ela tem a responsabilidade dela, ela vai arcar pelo livre-arbítrio dela, mas eu vou arcar também como coadjuvante, como co-responsável por aquela situação, porque eu criei a situação no momento que eu desrespeitei o sentimento do outro. Toda sementeira se acompanha de colheita conforme a espécie. Ninguém vai colher o que não plantou, mas ninguém vai deixar de colher cada fruto da semente que plantou. Nós plantamos uma semente. Normalmente, dá uma árvore com vários frutos. Nós vamos ter que colher todos esses frutos. Se forem bons, ótimo. Se forem ruins, teremos que passar pela fase. Teremos que podar, cortar às vezes essa árvore em pedacinhos, transmutar, arranjar uma forma de reaproveitar, de acertar essa árvore que foi cortada, foi picada, tem que ser reaproveitada. Nós não temos aonde colocar lixo, nós temos que transmutar os nossos lixos para que eles virem adubo.
conseguir fazer com que dessa mudança a gente tenha adubo em nós para começar uma nova sementeira, começar um novo terreno e plantar uma nova semente. E aí, se plantarmos uma boa semente, termos a gratificação, a alegria de colhermos os frutos dessa semente boa. Toda sementeira se acompanha de colheita conforme a espécie. É razoável nos lembremos disso, porquanto o autor ou autora da defecção à vida, do rompimento, da saída ali que houve, ante os princípios de causa e efeito, é considerado violador de almas, assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las, até o ponto em que as injuriou ou prejudicou. Porque às vezes a consequência de sair de um relacionamento, de largar alguém, de magoar, além daquela pessoa tem outras vítimas, tem filhos, tem outras consequências. Então aquele que causou, ele vai ser considerado violador de almas, porque ele vai ser responsável pela dor que causou em todas as almas com a sua resolução. Assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las, de ajudá-las a se levantar, de ajudá-las a se acertar, de ajudá-las a começar o seu progresso, começar o seu restabelecimento. Normalmente, essas situações, essas almas vêm como filhos, e nós vamos ajudar a se levantar, se restaurar, se preparar para uma nova vida. Até o ponto em que as injuriou ou prejudicou, ainda mesmo quando, na conceituação incompleta do mundo, essas criaturas tenham sido encontradas supostamente já prejudicadas ou injuriadas por alguém. Ah, mas ela já estava largada na vida. Fui mais um. Não, ele já estava no álcool, ele já tinha começado a beber, ele bebeu mais por problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Ajudou a afundar, ajudou a pisar. Não importa o que tenha acontecido antes, a nossa responsabilidade é o tempo, é o durante e o depois das nossas atitudes e dos nossos atos, as consequências que as nossas atitudes e os nossos atos tiveram naquela pessoa ou naquelas vítimas que estão ali, como satélites em torno daquela pessoa que eu magoei ou que eu prejudiquei. Normalmente filhos. O diamante no lodo não deixa de ser diamante em perder o valor que ele é próprio diante da vida. O diamante no lodo não deixa de ser diamante. Não é porque, era uma pessoa que já estava na sarjeta, ele já estava ruim, ela já estava... Não importa, é um diamante. É um filho de Deus igualzinho a mim, é um irmão meu, como Jesus é nosso irmão. Então, não é porque está no lodo que o diamante deixa de ser diamante, ele precisa só ser limpo e polido para virar um belo brilhante. Nós vamos assumir a responsabilidade de afundarmos esse diamante, mais ainda no lodo. Vou repetir. Eu falo muito, inclusive, sobre isso, O diamante no lodo não deixa de ser diamante, em perder o valor que lhe é próprio diante da vida. A criatura em sofrimento não deixa de ser criação de Deus, sem perder a imortalidade que lhe é própria à frente do universo. Que a tentação de retorno aos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente em qualquer pessoa na Terra é mais que natural, é justo. Por quê? Porque nós vivemos muito tempo em poligamia. Então aquela vontade de ter um outro companheiro ou uma outra companheira, ela acontece com muita frequência, como ele diz aqui, pode ocorrer habitualmente em qualquer pessoa na Terra, é mais que natural, é justo. Mas nós temos que ter domínio sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. É como os alcoólatras anônimos, tem que viver um dia de cada vez. Tem que ter domínio sobre as nossas sensações,
sobre as nossas emoções. Porque se lá atrás eu tive uma vida promíscua sexualmente, hoje, para que eu possa me manter numa monogamia, para que eu possa me manter num sentimento, numa situação estruturada, eu tenho que me policiar. Por isso o autoconhecimento, por isso a busca interior de se modificar, de se transmutar, de se elevar. Nós vamos ver vários exemplos. Francisco de Assis teve uma adolescência promíscua, um começo de adolescência de boemia. Nós temos Agostinho, né, o Santo Agostinho, que até uma determinada era um terror, era uma pessoa promíscua, né? Mônica, que era a mãe dele, vivia em orações tentando ajudá-lo. Ele, depois de adulto, é que ele vai se transformar, e aí a gente vai vendo através das suas colocações, através dos seus pensamentos, a questão 919A do Livro dos Espíritos, que ele coloca ali a necessidade de fazer um balanço toda a noite do que falamos, do que pensamos, do que sentimos durante o dia, para depois podermos corrigir no dia seguinte. Então ele vai se estruturar através do autoconhecimento e da busca interior, para ele poder se limpando daquela vida, daquelas colocações, daquele vício que ele adquiriu na juventude. Então nós temos vícios, nós temos problemas de vidas passadas que às vezes vai exigir de nós um altruísmo, vai exigir de nós uma disciplina, vai exigir de nós um autoconhecimento muito grande para que a gente se mantenha dentro da linha e do respeito a nós mesmos e ao nosso companheiro ou companheira. É o que ele está colocando aqui. Que a tentação de retorno aos sistemas poligâmicos que nós vivemos por tanto tempo pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra, é mais que natural, é justo. Em circunstâncias numerosas, o pretérito, né, o passado, pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. O que fizemos no passado, o que vivenciamos no passado, estão ali manifestos nas nossas inclinações e nas nossas tendências. Para que a gente reencarna? Para modificarmos as nossas inclinações, modificarmos as nossas tendências, aprendermos a ter disciplina, a buscarmos, através do burilamento, nos melhorarmos. Entretanto, os deveres assumidos no campo do amor ante a luz do presente devem prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos, de vez que o compromisso cria leis no coração e não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na própria vida. Observem-se nos capítulos do sexo os desígnios superiores da infinita sabedoria que nos orienta aos destinos, e nesse sentido urge, é para ontem, considerar que a vontade de Deus na essência é o dever em sua mais alta expressão, traçado para cada um de nós no templo chamado hoje. Nós temos tendências, nós temos características, nós temos problemas do pretérito, nós temos problemas sexuais para serem resolvidos, e todos temos, mas nós temos o hoje, nós temos o agora para vencermos estas tendências, para nos disciplinarmos e modificando o hoje. O agora eu estou criando, eu estou montando o amanhã, o meu futuro. É isto que eu tenho que entender. A força, a responsabilidade do hoje e do agora é porque hoje e agora eu estou criando o perispírito que eu vou ter amanhã, o tipo de vida que eu vou ter amanhã, o tipo de reencarnação que eu vou ter amanhã, através do que eu estou fazendo hoje. Então eu não volto, como o Chico colocou, não tem como voltar ao passado e recomeçar, mas eu posso mudar a partir de hoje, ter um novo final e modificar tudo. É questão de vontade, é questão de querer, é questão de disciplina. É o que ele está colocando aqui. E se o hoje faz
viçado de complicações e problemas, a repontarem no ontem, quer dizer, se hoje faz vicejar, desenvolver, aumentar as complicações e os problemas, a repontarem do ontem, depende de nós, a harmonia ou o desequilíbrio de amanhã. Porque se hoje nós estamos, né, com esses apontamentos de ontem nos cutucando, com essas tendências, sentimentos do ontem ali como aguilhões, querendo fazer para que a gente faça, aconteça, vai depender de nós, da nossa estrutura, da nossa vontade do hoje, como será o amanhã. Como ele coloca aqui, depende de nós a harmonia ou o desequilíbrio do amanhã. A minha próxima encarnação vai depender única e exclusivamente das minhas escolhas do hoje e do agora, da minha força de vontade. Como disse o Emmanuel para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Se eu tiver disciplina, vontade de aprender, crescer e de melhorar, o hoje, no agora, eu posso começar a traçar uma harmonia, um equilíbrio, uma próxima encarnação, mas muito, muito melhor do que a que temos hoje. No nosso próximo estudo, nós vamos ver exatamente o controle sexual. Até lá!